Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 127. Enquanto você vai abrindo, eu quero louvar a Deus por estar aqui. Mais uma vez, estou muito feliz, irmão, de estar aqui, de verdade. Aqui foi onde, de fato, eu comecei a desenvolver a pregação, dentre vários outros talentos que Deus me deu aqui na música e dentre outros. Os irmãos se lembram ainda. Estou feliz de ver muita gente aqui que eu ainda conheço, que ainda está aqui, né? O nosso amigo Fabiano Campos, a sua esposa, irmã Regina, o Jackson, sua esposa, a nossa irmã que escolheu, irmã Alzira, sua esposa, irmão Júnior, e o Rico, não lembro do sobrenome aí. Que Deus abençoe. E o pastor, hein, pastor? Que Deus continue abençoando. O senhor é um amigo, né, irmãos? E junto com todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Como é um culto da família, eu senti uma orientação de Deus a estudar esse salmo com os irmãos. Um salmo bem curtinho, são 5 versos, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco, continuar, né, irmãos, a falar conosco ainda essa noite. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Quem me conhece sabe, minha programação de instrução é bem didática, né? Então eu gosto de explicar isso positivamente. Então você vai acompanhar o nosso ensino e a pregação com a Bíblia aberta. Diz assim, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de estudar mais um texto de sua santíssima palavra. Nós, hoje em especial, nós estudaremos um cântico que se encontra no maior livro de toda a Bíblia, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é bem interessante porque tem muita gente que confunde capítulo, né, irmãos? Mas Salmo não é capítulo, né? É números, né? E não são versículos a versos, porque são cânticos. É o Inário de Israel que foi escrito com o intuito de revelar pontos importantes. Os salmos revelam sentimentos. Por exemplo, nós temos vários salmos onde os salmistas, e aqui destaco, não foi só Davi, salmos também dos filhos de Corá, salmos também escritos por Moisés e também Salomão, que é o nosso salmo dessa noite, foram escritos com o intuito de revelar uns sentimentos. Se vocês irmãos forem ler alguns salmos, pastor, nós iremos encontrar de maneira bem clara e sucinta o salmista revelando o seu sentimento, como por exemplo, pedindo socorro a Deus, pedindo livramento a Deus, pedindo resgate de Deus, pedindo orientações a Deus, dentre outros. Outros demonstram alegria do salmista, por exemplo, esse bojo que nós iremos estudar essa noite, um dos salmos que aqui estão, por exemplo, o salmo de número 122, revela a alegria do salmista em ir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, os salmos são cânticos que revelam, por um lado, o sentimento do escritor frente a um problema, ou uma situação de aflição, ou um sentimento de alegria. Outros representam momentos, e aqui eu destaco os salmos de número 120 até o salmo de número 134, é um bojo que nós iremos encontrar, que dentro desse bojo está o salmo do nosso estudo. Para os irmãos que estudam a Bíblia Sagrada, o salmo de número 127 está dentro de um bojo que nós entendemos, salmo 120 até o 134,
é o Salmo de romagem, ou conhecido como Cântico dos Degraus. E por que tinha esse nome? Porque estes salmos, irmãos, é culto de família, a gente puxa mais de aprender, né? Esses salmos revelam um momento peculiar de Israel. Por exemplo, eu destaco Deuteronômio 16, havia 3 festas em Israel que o povo era chamado, o povo de Israel escolhido, era chamado para que toda vez nessas festas, ocorrida 3 vezes no ano, o povo subia a Jerusalém para cultuar a Deus e ali o adorar. E era no momento dessa peregrinação, do caminho até Jerusalém, como a região de Jerusalém, pastor, é uma região montanhosa, ou seja, é uma região íngreme, então havia uma subida extensa e longa. No caminho que o povo ia subindo a Jerusalém, o povo ia subindo, cantando esses louvores a Deus. É por isso que aí na sua Bíblia, o tema em cima está Cântico de Peregrinação, ou Salmos de Romagem, né? Ou Cântico dos Degraus. Por quê? Porque os israelitas, os judeus, subiam a Jerusalém e no caminho iam subindo e louvando a Deus. Por exemplo, o Salmo número 122, eles iam subindo em direção ao templo. Eles iam fazer o que lá? Iriam adorar a Deus. Então imagine, eles subindo ao templo e cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, então vamos subir alegres. Vamos à casa do Senhor, então vamos subir alegres. Então imagine, irmãos, mesmo diante do sol, carregando animal para ser sacrificado, água, enfim, etc. Mesmo assim, nada tirava a alegria do israelita, porque ia subir ao templo de Deus e ali o adorar. Até aqui, quem me ouve e entende, diga amém. Amém. Bom, aqui nós temos uma estrutura bem simples do salmo. Eu não vou prolongar e nem complicar o entendimento dos irmãos e nem irei cansá-los. Olha só, seria bem didático nós construirmos, explicarmos nossos salmos aqui da seguinte forma. Por exemplo, verso 1 a 2, o salmista revela a dependência de Deus no trabalho, vou já explicar. Do verso 3 ao 5, ele fala sobre os filhos, e ele diz que os filhos ele chama de herança, e a segurança familiar. E há um tema central que me deixa bem interessado ainda mais nesse salmo, que nos fala sobre a verdadeira prosperidade da família, que não vem simplesmente dos esforços humanos, mas vem do Senhor, que honra nosso trabalho, que honra nossos esforços e assim nos abençoa. Amém? Bom, aqui vamos expor verso por verso aqui. Eu só sei pregar assim. O pastor já sabe, os irmãos, a gente só sabe pregar assim, né? É melhor colocar a mão na cabeça dos outros que querem derrubar, né? Vamos aqui. Salmo de número 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja, o salmista começa o texto com uma condição. Se no português é uma condição. Se isso aqui for possível, você gozará disso aqui. Por exemplo, se eu quiser sentar nessa cadeira, eu tenho que me sentar, né? Me abaixar e me sentar. Senão, eu não vou sentar, é uma condição. Eu peguei uma maneira bem simples, os irmãos entenderem. Se é condição. O que é que está claro aqui e o que é que está condicional aqui no texto? O que está condicional é isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que ele está dizendo? O que o texto está dizendo? Primeiro, o que é que ele não diz? O texto não está dizendo que Deus condena o trabalho. O trabalho é de Deus, irmãos. Porque foi Deus que cobriu Adão lá no Éden, lá, né? Está aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui meu filho vai ficar aqui, vai cuidar da terra. O trabalho não é do diabo, não. O trabalho não veio como consequência do pecado, não. O homem já trabalhava. E também Paulo diz em Tessalonicenses: quem não trabalha, que também não coma. O trabalho dignifica o homem. Deus não condena o trabalho. Agora, o que está claro no texto aqui é que o esforço humano sem Deus é vazio e sem resultado. É isso que ele está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, olha só o que ele diz: em vão trabalham os que edificam.
como esse texto fala de edificação, de casa, de templo, é por isso que muitos acreditam que o escritor é Salomão. Porque Deus deu a incumbência a Salomão, todos sabem essa história. Eu não sei, eu vou explicar aqui. Deus deu a incumbência não a Davi, porque suas mãos estavam manchadas de sangue, Davi era um homem de guerra. Mas Deus deu a Salomão a incumbência de quê? De construir o templo. E se você for ver, eu acho que é 1 Reis capítulo 6, eu entendo, que se me fala a memória, tu vais perceber, se tu leres esse texto lá, que há vários momentos da construção de Salomão no templo. E construiu Salomão X, e construiu Salomão tal, e construiu Salomão tal, e colocou pedra X e etc. Só que há um momento peculiar que, quando ele termina a construção, antes de orar, etc., Deus chama Salomão e diz assim: olha, gostei da tua casa, gostei do templo, está bem bonitinho, né? Riqueza que não falta, meu Deus do céu. Só que há um recado de mim para ti, qual? Se tu andares diante de mim como assim andou teu pai, eu farei prosperar todos os teus caminhos, olha só, e serei contigo e não abandonarei o teu povo. Então veja, o que Deus está deixando claro? Que não é o templo em si, por ser suntuoso, que Deus está. Não é simplesmente porque Salomão se esforçou como se esforçou em trazer o melhor tijolo, né, a melhor ornamentação, o melhor louvor, chamou até azar para cantar. Independente disso, o que está claro no texto é o seguinte: se eu não estiver no meio de vocês, os esforços de vocês é nulo, é vão. Vocês vão construir, vocês vão estabelecer, eu estou falando aqui, tá? Eu vou falar tudo. Vocês vão planejar, arquitetar, porém, mesmo que vocês consigam, o texto está dizendo que vocês não vão conseguir, mas mesmo que vocês consigam, idealizem os sonhos de vocês, projetos, sem Deus, tudo é vão. Eu sei que no momento está até difícil dar glória a Deus, né? Mas Deus está ferindo para curar um pouquinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. O trabalho fala de esforço. O termo hebraico, banar, né? Construir, estabelecer. É interessante que faz jus ao empenho do homem. O homem trabalha, o homem se empenha, o homem se dedica, noite sem dormir, etc. O que você faz para realizar um projeto na sua vida, na sua casa, em nome da sua família? O que você faz? O pai de família, eu não sou pai ainda, mas ele faz o que for necessário, desde que seja honesto, para trazer o mantimento para o seu lar e não deixar a sua família em necessidades. A Bíblia não condena isso, mas o que a Bíblia está dizendo é onde está a fundamental importância, onde nossa vida, nossa casa e nossa família está alicerçada. Se o Senhor não for aquele que edifica, se o Senhor não for um fundamento, se Ele não for a rocha de nossa casa, a rocha da nossa família, tudo será vão, tudo será nulo. Mesmo que tenha empenho, mesmo que tenha conquistas, tudo será vão. Sabe por quê? Porque chegaremos lá no final da vida dizendo assim: eu fiz isso e aquilo outro, mas nunca senti paz, nunca me senti completo, nunca me senti realizado. Por quê? Porque falta algo, falta o Senhor que edifica a casa. Bom, até aqui, o mundo percebeu, né? Sem dificuldade, né? Não tem nada difícil aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aqui, eu também, a gente separa alguns pontos importantes. Veja, toda obra, todo esforço vem do homem. O homem se esforça, o homem se empenha. Só que se nós trabalharmos sozinhos, sem considerar a vontade de Deus para esse empenho, sem considerar a vontade de Deus, o querer de Deus nesse negócio, não seremos sábios, mas imprudentes. Devemos sempre ouvir a voz de Deus. Qual? Senhor, eu quero fazer isso, tenho inteligência para isso, pastor, tenho condições para isso, sei como fazer, mas o Senhor quer isso para mim? Esse é o projeto de Deus para a minha vida, para a minha família? É isso que o Senhor quer para mim? É isso que tu tem desejado para mim, em tua vontade e soberania? Para a gente pensar. Veja, há pontos aqui claríssimos aqui que o salmista ele tenta nos apresentar, apresenta para nós de maneira
ainda mais eficaz. Primeiro, ele fala de um indivíduo que constrói uma casa. Ele compara: se o Senhor não construir a casa, se for só você, vai ser mudo. Pensa na Torre de Babel. Lembra lá, no início de Gênesis? Ele tentava construir uma torre lá, Nimrod tentou construir uma torre até chegar no céu. Construíram a torre, construíram, mas não deu certo. Por quê? Porque o empenho em Deus não estava na frente. É verdade. Aí o que aconteceu? Acabou, Deus confundiu até as línguas, assim, pastor. O pessoal começaram a não entender nada. O que é que eu estou dizendo? O empenho é nosso. Porém, eu vou aplicar mais, de maneira mais prática. Porém, o Senhor, ou do Senhor, como foi cantado aqui, vem a providência. Aqui pode dizer amém? Amém. Mais adiante, verso 2. Não, ainda não, né? Em vão trabalham os que edificam. Parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Interessante. Guardar, proteger, vigiar. Veja, aqui nós trazemos aqui algumas considerações importantes para a nossa elucidação. Veja, o que era a figura do sentinela? O sentinela. É aquele negócio de Jeová, né? Que eu recebo a sentinela? Não, irmãos. O que é sentinela? Sentinela, aqui à luz da Bíblia, é uma pessoa que trabalhava como segurança. Ele era colocado em um ponto específico do muro mais alto da cidade. Por quê? Para que ele conseguisse observar se de longe viesse algum perigo. Para que de longe, vendo, desse tempo hábil para avisar e o povo se preparar para enfrentar o perigo. Os irmãos entenderam? Diga amém. Amém. Ou seja, o que eu estou falando claro aqui? O sentinela é aquele indivíduo que está em contínuo alerta. Ele está prestando atenção em tudo. Não pode dormir, não pode cochilar, não pode tosquenejar, uma palavra difícil, né? Ou seja, pescar, não pode fazer nada. Tem que ficar lá, de olho alerta. É verdade. Prestando atenção. Quem sei que está passando aí? Não sei, então ele não pode entrar. É verdade. E alerta. Aí veja, fala de uma pessoa alerta, uma pessoa tal, que está cuidando, prestando atenção em tudo, etc. Amém. Mas aqui, ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, mesmo que sejamos prudentes, mesmo que buscamos viver de modo protegido, sem Deus, esse trabalho também é inútil, é vão. Toda proteção eficaz, vamos dizer assim, provém de Deus. Ainda que todas as cidades e nações investam muito dinheiro, muitos recursos, sistemas de segurança, armamentos pesados, se a graça e o favor de Deus não estiver para conosco, nós iremos até ter recursos, mas será vão, será nulo. Nada poderá nos livrar se Deus não estiver conosco, forma de proteção. Então, Deus tem, aí tem o verso 1, Deus tem que ser a rocha de nosso lar e a proteção de nosso lar, em todas as esferas possíveis que os irmãos e irmãs possam imaginar. Ele tem que cuidar de nossa família, ser o Senhor, estar na frente de todo o nosso empenho, de todos os nossos objetivos, para que possamos sermos bem-sucedidos. Quem pode dizer amém? Amém. Ainda no texto aqui, vamos ao verso 2. Bom, se você edificar a casa, trabalhar, se empenhar, e não pôr o Senhor como a rocha, se você buscar segurança em todas as coisas, menos no Senhor, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada. Eu quero sair isso aqui. Repousar tarde, comer o pão, e em outras traduções diz assim, o pão que penosamente granjeastes. Aqui é a corrigida fiel, né? O pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, aqueles aos quais ele ama, ele dá enquanto dorme. Veja, o que é esse pão que penosamente granjeastes? É o pão de dores. É aquele pão que o trabalhador ele come na sua casa. Pão, não é só pão massa não, é o alimento, eu falo no todo geral. É aquele pão que ele sabe que para chegar na mesa teve muito sacrifício. Ele teve que se empenhar, trabalhar, horas e horas sem dormir. É esse pão. Agora veja, o salmista está dizendo, Salomão está nos dizendo que isso será inútil.
Se empenhar, levantar de madrugada, é assim? Acordar cedo, trabalhar no dia de chuva, tá chovendo muito, né? Trabalhar no dia de chuva, trabalhar no sol escaldante, tudo isso será inútil, mesmo que o objetivo seja cuidar da sua família. Mas o ponto é esse que eu quero citar aqui: o fato de Deus não ser o centro, o fato de Deus não ser a rocha, o fato de Deus não ser aquele que está na frente de todo o meu empreendimento e tudo aquilo que eu me ocupo a fazer e a ser, tudo é nulo, irmãos. Tudo é vão. O sustento, o texto mais uma vez não está condenando o trabalho. E aqui, trabalho intenso, não está condenando não, pelo amor de Deus, não vá chegar o pregador condenou o trabalho, ó. Não, o texto não condena o trabalho, o texto não condena. Mas o que ele critica? A ansiedade que temos de ignorar a Deus e confiar mais nos nossos esforços. Já aconteceu com você? Aconteceu comigo. Bom. A gente estava, até um dia desse, pastor, eu e minha esposa, a gente estava num negócio apertado sinceramente, sabe? E olha que tem um mês, vai fazendo isso agora. Aí a gente passou um negócio, meu Deus do céu, ela sabe, filha sabe. Eu falei, meu filho, como é que tinha saído disso? Ela disse, não, filho, tem paciência. Eu falei, não, eu não tenho paciência não. Eu não, então o negócio está aí. Meu Deus do céu, está me cobrando. Deus. Aí eu devendo o carro, meu Deus, menino. E agora? E ela me ensinou muito sobre paciência. Você vai, é mulher de Deus, viu, irmão? É mulher de Deus. Demorou, mas Deus caprichou. Se Deus não for a nossa rocha, a nossa base, meu irmão, você vai trabalhar, vai ganhar 10, 20, 30, 40 mil reais, ou mais, eu profetizo, ou mais, mas você não vai ver onde esse dia está indo. É verdade. Agora, o indivíduo que prioriza a Deus em sua vida, meu irmão, ele ganha um salário mínimo, que aumentou muito, foi esse ano. Ele ganhou um salário mínimo. Não critica assim, né? Quem pegou. Aumentou, tá gravado aí, né? Bota no YouTube mesmo, não edita não. Não é verdade. Se ele ganha um salário, mas ele paga a luz, paga a água, as outras contas, traz alimento para casa, até passa um pouquinho com a esposa, dizime da oferta e ainda não falta. Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por quê? Porque Deus lê a nossa disposição e Deus sabe a motivação do nosso ser. Você sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, o que o Salmo está querendo dizer, eu explico em prática. Eu trabalhei muito, me esforcei muito, fiz o meu máximo. Se não deu, agora está na mão de Deus. Eu estou cumprindo a minha responsabilidade, não estou sendo irresponsável, estou honrando ou tentando honrar os meus compromissos, mas se não deu, agora está na hora de Deus terminar. Porque o possível está nas nossas mãos. Agora, quando entra no campo do impossível, entra nas mãos de Deus. Eu quero entregar algo aqui para os irmãos essa noite. Não sei quando eu voltar aqui, até demorar me chamar. Mas eu quero entregar algo aqui da parte de Deus. Talvez você tenha se esforçado e tenha atingido o teu objetivo para a tua família, para a tua casa. Você não ganha ainda aquele salário que você almejou. E Deus sabe que o que você queria era mais um pouco, ou ter mais condição para ajudar a sua família, mas muitas pessoas que você conhece que precisam. Inclusive também a igreja. Deus sabe disso. O que é que Deus está nos chamando para ser agora e fazer? A ter paciência. E segundo, principal, que é a ideia do texto, confiar nele. Porque há momentos, eu vou dizer aqui, experiência própria e para toda a igreja, que se eu não confiar em Deus, eu vou ficar louco e vou me desesperar. Chega momentos, pastor e irmãos, que o negócio desanda de tal modo que você sabe que pelas suas mãos você não vai conseguir resolver. É verdade. E chega o momento de, não, meu irmão, está na hora de eu parar e entender realmente que está nas mãos de Deus. Porque se você confiar mais nos seus esforços, minha amiga, se você confiar mais nos seus esforços, mais no seu empenho, viu, Tia Fátima? Se você confiar mais nos seus esforços, mais no seu empenho no filho de Deus, você pode até alcançar, mas você vai se sentir vazio, ou e com a falta intensa no seu ser que você não imagina. Já viu? Por que tem muito rico depressivo? Até se suicida. Mora na casa que quer, veste a roupa que quer, viaja para onde quer,
vive trocando de relacionamento e etc. Ele faz o que ele quiser ou ela quiser, mas no seu ser é uma falta. Por quê? Porque Deus é o centro. Se Deus não é o centro da nossa vida, irmãos, o que você tem nunca te completará. Se você acha que precisa chegar no carro cheio do seu trabalho, aí você vai ficar em paz e tranquilidade. Se você acha que naquela porta que abrir, você vai ter aquilo que você tanto almeja, vai ter paz e alegria, está muito enganado. Deus precisa ser o centro da nossa vida, centro da nossa casa, centro da nossa família. E só assim teremos paz. Porque o indivíduo que tem paz com Deus, mesmo se ele não tem aquilo que ele idealiza, ele está feliz. Ele se sente completo, ele se sente realizado. Por isso que ele vê o tempo passando aí, passando uma luta desgramadíssima, a palavra, uma prova sem fim. Mas ele está alegre. Como é que você está alegre? Eu estou feliz, irmão. Estou na paz. E o mundo desmoronando, devendo até os seus dos dentes, como diz minha avó. Mas ele está feliz, por quê? Porque ele entende que a provisão e o controle não vem em suas mãos, mas de Deus. Quem pode dizer amém? Meu intuito é, desvie um pouco o olhar dos seus esforços e se concentre em Deus. E Deus te honrará. Mais adiante, olha só. Aí diz, aos seus, e eu termino aqui o verso 2, Deus dá, correndo, diria o tempo, Deus dá enquanto dorme. Interessante. O que é o texto dizendo aqui para nós? Até o descanso é parte da provisão divina. Sabe disso? Davi, um dos homens que mais escreveu os salmos, não foi ele que escreveu todos, mas foi o mais que escreveu. Ele diz assim, em paz me deito e logo durmo, porque somente tu fazes me repousar em segurança. Ele está dizendo, olha, quando eu vou dormir, eu não demoro não, eu preciso de remédio para dormir não. Por quê? Porque eu sei onde está a minha confiança. E olha, Davi, rei, tinha exército, riqueza, a mulher que quisesse como concubina, mas ele entendia. Você sabe por que eu durmo em paz e em segurança? Porque a minha fé e a minha paz não está depositada nos recursos e nos bens que tenho. É verdade. Mas naquele que me deu tudo. Você sabe, e Davi, ele tinha esse coração tão grande, que no último capítulo de Crônicas, pastor, que ele não pôde construir um templo, mas ele deu ofertas e levou todo o povo para dar. Lembra esse texto? No último capítulo, tem alguém que sabe, né? Eu estudo também a Bíblia, né? Eu preparei, vim para cá, porque você estuda. No último capítulo de 1 Crônicas, que é a oração, se não puder colocar aí, que é a oração de Davi, quando ele vai orar, eu até vou colocar aqui, citar aqui para os irmãos, para explicar de maneira bem prática para os irmãos. Eu vou abrir aqui, eu tenho tempo, né? Eu estou aqui na calma. 1 Crônicas, lá no último capítulo, 1 Crônicas, lá no último capítulo, vamos ver aqui. É a oração de Davi, depois que ele dá a oferta, e o povo dá a oferta e tal. Capítulo 29, né? As ofertas para a construção do templo. Verso 10, versículo 10. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse, olha ao louvor e oração de Davi. Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade e eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, reino. E tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque, olha Davi, aqui observa. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que possamos te oferecer voluntariamente coisas semelhantes a essas? Porque tudo que temos é teu e a ti te damos. Veja, olha o entendimento de gratidão que Davi tinha. Olha, eu estou rico, sou abençoado, mas eu entendo que tudo veio de tuas mãos. Eu reconheço que eu tenho isso aqui que eu tenho, essa casa, esse bem aqui, esse exército, não veio de mim não. Por que era eu? Esquecido lá atrás das malhadas. Filho bastardo, meu pai Jessé. Nem nos meus olhos ele olhava. Quem era eu? Ele me tirou do monturo, me fez assentar entre os príncipes, me tirou de trás das malhadas, me exaltou sobre o trono de Israel. Quem era eu? Eu entendo que eu
eu sou o que sou, porque o Senhor é na minha vida. Então esse sentimento que nós temos que ter, sermos gratos por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Deus te deu, você e a tua família, grato pelos teus filhos, grato pelo teu trabalho, grato pela tua casa, porque tudo que temos é de Deus e a Ele damos. Quem pode dizer amém? Amém. Porém, vou voltar de novo. Mas se o Senhor não estiver na sua vida, meu irmão, volta lá, Salmo 127, tá? Se o Senhor não estiver na tua vida, até teu sono será perturbado. Mas se você está em paz com Deus, você dorme tranquilo, porque entende que o controle de sua vida, a provisão, está nas mãos de Deus. Ô glória, amém? Verso 3, bota aí. Herança do Senhor são os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o galardão. Veja, filhos na cultura judaica, e também nos dias de hoje, né, dá uma ideia de quê? Primeiro, né, por partes. Continuação do nome familiar, óbvio, né? O filho vai dar progressão ao nome do pai e da mãe, né, dando descendência. Filho fala de segurança econômica, porque, principalmente se fosse mulher viúva, por exemplo, né? A mulher viúva não trabalhava nessa época, então dependia do filho, homem, né? Se o filho tivesse homem ou se o filho morresse, por isso que a gente vê na Bíblia tantos desesperos, né? Quando as mulheres viúvas perdiam seus filhos, seu filho, e se fosse único, pior ainda. Filho é herança do Senhor. O filho não é teu, o filho é de Deus. E filho é mais do que bem. Filho é herança, presente de Deus, uma bênção espiritual da parte de Deus. Os filhos não é um peso, né, social, mas é um presente divino. Aí você sabe o que ele diz? Aí diz mais, esse aqui é um ponto importante. Aqui eu vou falar para os pais, né? O que é que o filho é? O filho é como flechas na mão do guerreiro. Não é isso que está dizendo aí? Flechas na mão do guerreiro. Como assim, irmão? Vou ajudar. Entendi não. Você viu, Everton? O que é flechas na mão do guerreiro? O que é isso? Assim são os filhos da mocidade. Shitzim, flechas no hebraico, e o Gibor, que é o guerreiro, né? Flechas na mão do guerreiro. Flechas. Não sei se vocês assistiram o filme de guerra, aquele filme de exército, né? Quando o indivíduo ele vai atirar, usando aqui, viu, meu amigo? Meu professor também, uma cara, né? Quando o indivíduo vai atirar a flecha, por exemplo, ele quer atingir o oponente, amém, irmãos? Ele quer atingir o inimigo. Só que ele não faz assim não, com a flecha não, ó. E solta não. O que ele faz? Primeiro, ele molda a flecha. O que isso quer dizer? Ele pega no ar, estica, moldou. Depois de moldar, ele vai direcionar aonde ele quer atingir o alvo. E direcionar o quê? Presta atenção. Ou ele bota para cima, ele bota para baixo, ele bota para a direita, ele bota para a esquerda. Não faz, já vai entendendo, né? Já pegou. Agora veja. E depois de moldado, direcionado, ele vai o quê? Vai soltar, né, irmão? Agora vai soltar. Virou e tirou. O que Salomão está dizendo aqui, ele bem sabe? Ele está dizendo que os filhos, eles são como flechas. Em que sentidos? Que eles precisam, através dos pais, serem moldados, serem direcionados e depois lançados ao mundo. O filho não é seu, o filho é de Deus, e os filhos não são feitos para nós. A gente cria filhos para os outros, é assim? É um ditado muito certo. Pais, mães, pai e mãe, são vocês que são responsáveis por transferir uma herança para os filhos, psicológica, social, emocional, tanto para o bem quanto para o mal. E o filho é o reflexo daquilo que o pai e a mãe é. Não tem como ele ser diferente. E o filho, por isso que o meu pai, o pastor me dava, ele aprenderá mais com o exemplo do que com as palavras. É o exemplo. Porque as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta as pessoas a seguirem. Jesus nunca disse, ele dava o exemplo primeiro, ele ia primeiro. Fazer isto, porque eu fiz. Façam isso, eu fiz. Jesus,
ele dava o exemplo, e deu, e dá, e continua dando. Assim também são os pais. Estou falando de família, de família. Glória a Deus. Seus filhos precisam ser moldados. Eu sei que tem gente que já são adultos, né? Aqui já, realmente, quando chega a maioridade penal, depois de 18 anos, a lei que diz, eles são responsáveis, é chamado na lei de penalmente imputável, que significa que ele é responsável pelos seus atos depois de 18 anos, é verdade. Agora, ele é o que é na idade tenra, 18 anos e tal, ele é o que é e será o que é pelo que ele aprendeu dos pais. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos é esta noite. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Estamos moldando os nossos filhos ou moldamos os nossos filhos dentro dos padrões da palavra de Deus? Nos preocupamos no andar do nosso filho? A gente vê, eu já dizia igreja com meu pai, o pastor Vidal, era a igreja do Brasil, ali no Ceará, e eu sei como é difícil. Eu e meu pai estavam na frente de um negócio difícil, irmão. Eram os pais vindo se não queriam, e pensa numa luta, uma guerra. Eu era um que no passado, bem passado, eu nunca trabalhei com minha mãe e meu pai, mas tem uma época, eu tinha 12 para 13 anos, eu não gostava não de oração, não gostava não. E como alguém da árvore, me fazia me perturbar a cabeça, eu não gostava desse negócio. Mas meu pai dizia que eu tinha que ir. Aí eu perguntava por que um dia se entenderá, olha aí. E eu ficava no campo, não entendia a palavra, porque eu não sabia pregar. Para mim era coisa com coisa, não entendia nada. Os irmãos gritando, falando de história, eu não entendia isso, não entendia nada, mas eu estava lá. O meu pai, se ele morresse hoje, não deixaria riqueza, bens, nada, em contexto material. Mas ensinar a ser homem, ter caráter, honestidade, crente, nos princípios da palavra, que isso ele deixou. Se você deixou isso para os seus filhos, vai deixar isso para os seus filhos, mesmo que você não deixou bem, mas se você deixar isso, caráter, ensinou a palavra, você deixou alguma coisa. Glória a Deus, é verdade. Você deixou alguma coisa. Porque bens acabam, mas o caráter fica. E o que nós estamos deixando para os nossos filhos é para a gente pensar. É para a gente pensar. Eu vou encerrar, é para a gente pensar. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Estamos moldando eles na palavra? Moldamos eles na palavra? Direcionamos eles para o caminho da vida? Provérbios 22 diz: ensina o menino no caminho que se deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Olha o que Salomão está dizendo: ensina o menino no caminho. Veja, não é no caminho, no caminho. Por quê? Porque eu e ele, ensinando ele ensinando junto com ele. É junto com ele, é junto com a criança. Para que ele veja as minhas palavras e enxergue o meu exemplo. Quem pode dizer amém? Amém. E aí, meu irmão, a gente caminha para o final, né? Versículo 5, verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falar com os inimigos à porta. Entendi nada, Lucas. O que isso quer dizer? Vamos começar com a palavra ashrei, do hebraico, bem-aventurado, significa feliz, ou plenamente abençoado, ou plenamente completo. No grego, né, já é diferente, né? No grego é makarios, né? E aí significa bem-aventurado, vocês não sabem, né? Makarios, né? Bem-aventurado. Aqui, o hebraico é ashrei, feliz, plenamente abençoado, plenamente completo em Deus. É feliz, então vamos traduzir. É bem-aventurado, verso 5, é completo, é realizado, o homem que enche deles quem? O termo anafórico, o termo anterior. Enche deles o que? Filhos a sua aljava. Ou seja, ele está dizendo que é bom ter muito filho. É isso que ele está dizendo, é bom ter muito filho. É verdade. Nos tempos antigos, ter filho era mais do que dar prosseguimento à família, mas também é que eles cuidariam dos pais na velhice, sabe disso? Isso que é certamente um pouco perigoso, um casal que não tem filho é bem perigoso, porque às vezes, quando eles ficarem velhos, doentes, quem vai cuidar, né? Os filhos, sabe disso? É por isso que existe tanta atividade assim. Porque ou se eles abandonam, ou se não tem filho, e o lugar que tem os amigos, os primos, os sequinhos, os irmãos, direcionam para um lugar, para ficar lá e morrer de Deus. Esqueci. Mas mais adiante aqui, ele está dizendo aqui que a verdadeira riqueza não é apenas financeira, é ter uma família estruturada, mais filho melhor, né?
né? Mas tem que ter inteligência, né? Tem que saber o momento, né? Para não meter os pés pelas mãos. Ter muitos filhos também fala, aqui olha que interessante, legado espiritual para ser passado às gerações. Amém? Amém. Então aqui nas minhas considerações finais, pastor, 2 minutos, tá bom? Aqui nas minhas considerações finais eu quero resumir o salmo aqui de uma maneira bem prática. Ele fala sobre a dependência de Deus, verso 1. O trabalho sem Deus é vazio. 2. Equilíbrios entre o esforço e a confiança. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me empenhar, mas entendendo que Deus vem à providência. Quem pode dizer amém? Amém. 3. A família como herança divina. Os filhos como legado espiritual, meu amigo irmão Jackson. Os filhos como legado espiritual para a família e também para com Deus, que refletirá na sociedade. A prosperidade verdadeira não nasce, fez aqui, tá bom? Não esqueça, não nasce dos esforços humanos, mas da cooperação entre a responsabilidade humana, sua e a de Deus. O esforço humano é abençoado quando Deus está no centro, a família é um instrumento do propósito eterno de Deus, e a confiança em Deus é a arma principal que nós temos para conosco e com a nossa família. Amém? Vamos orar rapidinho?